Irmãos, nós chegamos no capítulo 10 de Atos, que vai falar sobre preconceito. E o tema da mensagem hoje é sem preconceito. Todo mundo, de alguma maneira, sofre preconceito, ou age, de certa forma, com preconceito. Porque, a grosso modo, o que é preconceito? A grosso modo, preconceito é a formação de opiniões ou conceitos antecipadamente, sem a devida ponderação, sem reconhecer realmente os fatos. E todo mundo tem as suas ideias pré-concebidas sobre alguma coisa ou sobre alguém. Por exemplo, você que é motorista, você dirige o seu carro numa rua e na sua frente tem alguém que está indo muito devagar. O que você fala para essa pessoa? Se molenga aí na frente. Por outro lado, aquele que ultrapassa você numa velocidade, o que você diz para ele? Esse cara está louco. Esse maluco vai atropelar alguém. É ou não é verdade? Vocês já perceberam, meus irmãos, que a gente sempre está agindo de forma preconceituosa com alguém, ou nos posicionando muitas vezes de forma preconceituosa em alguma situação. Pensa comigo, se você é preconceituoso contra os que são de outra raça, se você é preconceituoso contra aqueles que têm a cor de pele diferente da sua, se você é preconceituoso contra aqueles que pertencem a um grupo ideológico diferente do seu, se você é preconceituoso contra um homossexual, a pergunta é: de que maneira você vai levar o evangelho para essa pessoa? Se o teu preconceito faz você se afastar delas. Aquilo que o Isaías pregou aqui. Se alguém pensa diferente da gente, a gente já é ou não é verdade? Irmãos, como é que a gente vai levar Jesus Cristo para essas pessoas? Como é que a gente vai testemunhar de Jesus para um parente que bebe, que é um beberrão? Para um parente que fuma? Para um parente que faz ou pensa algo diferente daquilo que você pensa, daquilo que você acredita? Se muitas vezes eu me afasto deles, eu não estou dizendo que você tem que passar a mão na cabeça dele, não. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar o pecado dele, o erro. Mas só para nós termos uma ideia, irmãos, de quanto nós somos preconceituosos, muitas vezes, e negligenciamos o evangelho para essas pessoas. Os cristãos são chamados aí fora de intolerantes, né? A nossa intolerância, irmãos, ela deve ser contra o pecado, e não contra o pecador. Fumar é pecado? Quero que vocês respondessem. Fumar é pecado? Beber, bebida alcoólica é pecado? Ser adúltero é pecado? Ser avarento é pecado? Praticar práticas homossexuais é pecado? Paulo vai dizer, irmãos, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 6, qualquer pecador, por mais terrível que seja o pecado, qualquer um deles, para essa pessoa é possível se converter. E como é que essa pessoa se converte? Quando a graça de Deus atinge o coração dessa pessoa. E como é que a graça de Deus atinge o coração dessa pessoa? Através de pessoas como eu e você,
que apesar de a gente odiar o pecado, que apesar de a gente odiar o erro, nós precisamos abandonar os nossos preconceitos, os nossos gostos pessoais e começarmos a amar essas pessoas de verdade. Começarmos a nos relacionar com ela para que possamos ganhá-las para Cristo. Irmãos, Deus, Ele quer usar você. Amém? Deus, Ele quer usar você, mas se existe algum tipo de preconceito, precisa ser quebrado. E Atos 10 vai nos ensinar como é que Deus fez isso. Se a gente olhar um pouquinho para Efésios capítulo 2, versículo 14, lá diz que Jesus Cristo, Ele uniu judeus e gentios, que Jesus derrubou o muro de inimizade que separava judeus e gentios. A forma, irmãos, aqui de Atos 10, como Deus derrubou esse muro de inimizade que existia, Deus, e aí Atos 10, irmãos, ele é tão importante para nós hoje, vivemos aqui na Barreirinha, a segunda igreja da Barreirinha, e as demais igrejas. Atos 10 é tão importante, porque se não fosse essa iniciativa de Deus aqui, possivelmente o Evangelho não tinha nos alcançado. Talvez o Evangelho tivesse ficado ali em Jerusalém, em Samaria. Talvez o Evangelho não tinha chegado aos confins da terra. Mas, pela graça e pela misericórdia do nosso Deus, o Evangelho, ele não se extinguiu ali. E o texto aqui, irmãos, nós aprendemos como é que foi que Deus derrubou essa muralha do preconceito que separava judeu e gentio, para que a salvação pudesse chegar para nós hoje, gentios convertidos a Cristo. A primeira coisa que Deus fez, Ele faz uma preparação. Como é que foi essa preparação? Se a gente olhar no capítulo 10 de Atos, nós vamos ver ali a conversão de Cornélio, o primeiro gentio convertido. A gente vai ver a visão de Pedro, que Pedro teve, depois a pregação de Pedro. Esses foram eventos, meus irmãos, da história da igreja, que precisou de uma preparação. E veja como Deus, primeiro, Ele preparou a conversão de Cornélio. Se a gente olhar para a vida de Cornélio, o Cornélio, ele era um camarada que tinha tudo que uma pessoa deseja ter. O Cornélio, ele era um cara que tinha uma carreira, ele tinha status social, ele era um religioso, ele tinha uma família estruturada, ele tinha o respeito das pessoas, e ele fazia boas obras. Olha que camarada sensacional. Ele tinha tudo, mas nada disso foi suficiente para que a salvação pudesse chegar a ele. Isso não garantia para Cornélio a salvação da sua vida. Você entendeu o ensinamento aqui? Você pode ter tudo nessa vida. Você pode ter dinheiro, você pode ter uma carreira brilhante, você pode ter seguidores no Instagram, onde você, as suas redes sociais, você pode ter uma família maravilhosa, você pode ter bens, você pode ter tudo, mas se você não tiver aquilo que é o mais importante para mim e para você, a graça e a misericórdia de Jesus Cristo na sua vida, o Senhor Salvador da sua vida, você não tem nada. Atos 10, é Deus dizendo para Cornélio: Cornélio, você tem família, você tem tudo isso, Cornélio, você ajuda as pessoas, você ora, você faz bem, você é um camarada sensacional, mas falta para você uma coisa, falta Jesus. E se falta Jesus, irmãos,
falta tudo na nossa vida. Deus preparou Cornélio. E a história, e o texto vai dizer que Deus fala com ele, e ele, na visão, Deus fala: olha, Cornélio, manda mensageiros lá buscar Pedro, para pregar o evangelho para você. Deus prepara tudo. E Deus prepara também agora o apóstolo Pedro. Pedro estava em outra cidade, a cidade de Jope. Pedro era um judeu convertido a Cristo. Pedro era um apóstolo de Cristo. Eu tirei essa dúvida com o pastor hoje. Primeiramente, Pedro pregou para os judeus, lá em Atos 2, no dia de Pentecoste, aquela mensagem maravilhosa. Depois, Pedro, no capítulo 8, ele prega aos samaritanos. E aqui, agora, no capítulo 10, ele é o primeiro a pregar para os gentios. Pedro tem uma visão, que o texto vai falar para a gente, que aparece ali para ele um grande lençol, seguro pelas 4 pontas, e dentro desse lençol, todo tipo de réptil, de animal, e a visão para Pedro diz assim: Pedro, mata e come. E Pedro responde aquela visão e diz: não, Senhor, eu não posso fazer isso, porque a lei me proíbe fazer isso. E aí, Deus diz para ele: não faça isso, Pedro. Não chame impuro aquilo que Deus chamou de puro. Interessante, irmãos, que quando Deus manda o anjo lá para Cornélio, Cornélio, ele obedece prontamente. Ele não questiona nada. Mas com Pedro aqui, o apóstolo, o servo do Senhor, o convertido a Cristo, Deus tem que falar 3 vezes com ele. Tamanha dificuldade de Pedro entender, tamanho era o preconceito com relação a tudo aquilo que Deus estava mostrando para ele. Deus precisou falar com Pedro 3 vezes para ele entender as coisas de Deus, que aquilo ali, Deus não estava se referindo a alimento, mas Deus estava se referindo a pessoas que Pedro considerava impuras, que agora não são mais, porque a graça de Jesus também alcançou essas pessoas. Irmãos, para a gente ter uma ideia de tamanho era o preconceito de um judeu para com um gentio. Um judeu, quando uma judia tinha um filho, e essa judia não tinha, ou melhor, uma gentia tinha um filho, e ela não tinha como um leite, não tinha como alimentar o seu filho, ela não podia, era proibido ela falar por uma judia: me dá um pouco de leite. O filho dela ia morrer. Eles não caminhavam juntos para não se contaminar. Um médico judeu não podia atender um doente gentio. Tamanho era o preconceito. Se um gentio entrasse na casa de um judeu e ele tocasse alguma coisa, aquela coisa ficaria impuro. Quando eles iam tirar leite da vaca, um gentio ia tirar o leite da vaca, um judeu tinha que ficar observando. Porque se ele não fizesse tudo certinho, ele seria considerado aquilo ilegal. A Mishnah, que é a tradição oral judaica, dizia isso. Tamanho era o preconceito que existia entre judeu e gentio. E aí então Pedro, ele precisava de uma preparação, e Deus age, irmãos, de uma forma soberana para tratar com Pedro. Deus prepara tanto Pedro quanto Cornélio, para que ambos entendessem que o Evangelho é para todos. A segunda coisa que Deus faz aqui, ou eles fazem nesse texto, eles estão prontamente a obedecer aquilo que Deus estava dizendo. Eles são submissos à vontade de Deus.
A iniciativa soberana de Deus foi lá no coração de Cornélio, depois foi no coração de Pedro, dizendo para Cornélio: Cornélio, mande buscar Pedro, que está lá na casa de Simão o curtidor, e ele vai pregar para você. E aí Deus fala com Pedro também. E Cornélio, irmãos, interessante que ele obedece prontamente. Ele é submisso àquela voz. Mas Pedro, o crente, Pedro, o apóstolo, ele dá uma dúvida vem no coração dele, eu acredito. Tanto é que Deus tem que falar 3 vezes para que então ele venha obedecer a voz. Eles são submissos à vontade, à voz do Senhor. Versículo 27 diz que Pedro, ao chegar na casa de Cornélio, eles conversam e depois entram na casa onde ali muitos estavam reunidos. E aqui nasce um pequeno grupo, porque Cornélio está ali, não está somente ali com a sua família, com seus filhos, sua esposa, mas ele chama os parentes, ele chama os amigos, ele chama os mais íntimos, para que eles pudessem estar juntos ali para ouvir a mensagem. Já que Pedro vai vir aqui, então quero muitas pessoas para ouvir comigo. Na verdade foi um grande grupo, né? E aí, irmãos, o ensinamento para nós. Quantas vezes Deus está falando aqui? Deus está usando homens, mulheres, jovens, para dizer assim: ei, ouça o que eu estou falando. Ouça a minha voz, igreja. Faça o que eu estou pedindo. E muitos, infelizmente, sentados nos seus bancos, sentados nas suas poltronas, isso não é para mim. Não estão ouvindo o que o Espírito Santo está falando tempos atrás de tempos aqui dentro. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a pergunta é muito simples. Aquilo que Deus tem mandado você fazer, você tem feito realmente de verdade? Aquilo que Deus o tempo todo está dizendo: ei, meu filho, esteja submisso à minha voz, faça isso, faça aquilo, caminhe por esse caminho. E muitas vezes nós estamos como que dando ouvidos a tantas outras vozes, menos submissos à voz do Senhor. E eu já vou chegar no que eu quero falar, irmãos. Versículo 28, Pedro diz assim: vocês sabem que as nossas leis proíbem que um judeu entre no lar de um gentio ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém impuro ou impróprio. Eu gostei dessas 2 palavras, impuro, impróprio. Por quê? Porque ninguém é impuro bastante que não possa ser tocado pela graça de Jesus. E ninguém é impróprio bastante que impeça você de chegar e levar a mensagem da graça de Jesus para essa pessoa. Guarde isso no seu coração, meu irmão. Impressionante como que Deus preparou o coração desses homens. Meu irmão, com certeza, muitas pessoas aí fora, o teu rol de conhecimento, de relacionamentos, não vão querer ouvir você falar de Jesus para elas. Quantos aqui já falaram de Jesus para alguém e alguém disse assim: não é comigo, não quero saber disso aí. Eu já vivi isso. Quantas pessoas você foi falar para ela de Jesus e essa pessoa: não me fale dessas coisas, a Bíblia já é passada, isso aí não tem valor. As pessoas não querem nem olhar na sua cara. Mas por um outro lado, existem muitas outras pessoas, meus irmãos, que estão aí fora, que a gente nem imagina que elas querem ouvir uma palavra sua e minha, porque elas estão sedentas para ouvir a mensagem poderosa do Evangelho que transforma vidas. E quem é que tem que falar para elas? Eu. O texto, versículo 44 e 45,
Diz assim, enquanto Pedro falava, desculpa, vou voltar aqui. Enquanto Pedro falava para eles, Pedro anuncia então o fiel evangelho. E esse é o terceiro ensinamento para nós. Prega o evangelho. E a palavra pregar, irmãos, quando Jesus diz lá, ide pregar o evangelho a toda criatura, Jesus está dizendo assim, vai e fale. A palavra pregar significa falar. Ah, irmão, mas eu prego contribuindo. Irmão, eu prego orando. Isso é maravilhoso também. Isso é muito importante. Mas o mais importante, aquilo que Jesus nos ensina para mim e para você é, vai e fale para eles. Pregue para eles. Foi isso que Pedro fez. Fale para alguém do evangelho. E aí, aquilo eu volto atrás no segundo tópico. Por que que nós não estamos ouvindo a voz de Deus? Porque eu e você não estamos pregando para ninguém. Essa semana eu não preguei para ninguém. Esse mês eu não preguei para ninguém. Talvez mês passado eu falei para um. Para quantos você tem falado de Jesus? Qual foi a última vez que você falou para um amigo de Jesus? Ah, mas o meu testemunho, irmão. Irmãos, muitos crentes estão testemunhando igualzinho os que não são, que são do mundo aí. Infelizmente, o testemunho já não está, parece que, coincidindo mais. Pregue o evangelho, fale para alguém. Eu tenho duas amigas de trabalho, até conversei no nosso grupo, temos orado, falei, já fiz um estudo com ela já, uma das meninas. Não convidei para estar aqui hoje. Eu assumo isso. Isso que me dói no meu coração. Porque eu não levanto, como o pastor disse aqui naquela hora. Quem vai trazer alguém? A gente não está preparado para isso. Ou a gente não está submisso a ouvir essa voz do Espírito Santo. Não, o pastor está falando. O Espírito Santo está usando ele para falar comigo e com você. Ei, prega o evangelho. Mas a gente continua no nosso banquinho. Cultos e mais cultos. Olha que programa especial hoje à noite para a gente pregar o evangelho. Eu não vou estar aqui, que eu tenho um compromisso lá na igreja do Boqueirão. Mas olha que oportunidade, irmãos, de nós trazermos alguém, um parente. Pô, vamos lá na minha igreja. É tão simples, mas a gente está acomodado. Pedro vai e prega o evangelho, porque não existe evangelização se a gente não usar as palavras. Pedro vai falar da obra de Jesus, Pedro vai falar da vida de Jesus, Pedro foi fiel ao evangelho de Jesus. Nós precisamos, irmãos, você precisa dar graças a Deus com todas as suas forças, sabe por quê? Porque o evangelho chegou aqui até você hoje. Porque se não fosse essa iniciativa de Deus lá, se não fosse essa preparação de Deus, se não fosse Deus usar o Pedro para pregar os gentios, talvez nós não estaríamos aqui. Por isso que Atos 10 é tão importante, porque Deus vem e quebra esse preconceito que existia entre judeu e gentio. Nós somos os gentios hoje, convertidos a Jesus Cristo. E olha que coisa maravilhosa, enquanto Pedro falava, versículo 41, 44 e 45, enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de ver que o dom do Espírito Santo estava sendo derramado sobre os gentios agora. Aqueles homens, irmãos, ficaram admirados porque eles não esperavam isso. A mesma forma que o Espírito Santo desceu lá, povo judeu, lá em Pentecostes, agora o Espírito Santo está sendo derramado sobre os nossos irmãos gentios também, convertidos a Cristo. Esse milagre, irmãos, ele é irrefutável para um judeu, para ele entender que um gentio também faz parte do povo de Deus. Cornélio e todos que estavam ali receberam a mensagem, o Espírito Santo vem, é derramado sobre eles, e aí, olha o que o Cornélio faz, e para mim isso aqui é maravilhoso demais. Versículo 48.
Então Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e depois eles pedem que Pedro fique com eles alguns dias. Cornélio poderia ter dito assim: ó, Pedrão, pode ir embora, valeu. Você pregou para nós, nós aceitamos o Evangelho, agora nós vamos caminhar aqui na nossa vida cristã, você pode voltar para sua casa. Nós somos crentes agora, Pedro. Você pode voltar para a cidade de Jope. Mas eles não fizeram isso. Eles querem estar o máximo possível, eles querem estar juntos. É como que dizendo: Pedro, fica com a gente, nos ensine mais. Pedro, fale mais para nós. Pedro, nos encoraje. Pedro, nos exorte. Sabe por que isso, irmãos? O que eu aprendo é porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, o lugar dele é na comunhão dos santos, na igreja, no culto, na adoração. O verdadeiro crente entende que é na comunhão dos irmãos, da igreja, que Deus se revela, que Deus se derrama sobre o seu povo. Ah, mas eu posso assistir em casa, irmão. Eu posso vir hoje, daqui 3 sábados eu volto, outro culto, se der eu venho, se não der eu fico no meu conforto da minha casa. Irmãos, a maior evidência de um cristão verdadeiro é ele estar junto na comunhão com os santos. O apóstolo Paulo, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 14, ele vai dizer que a comunhão da igreja, ela é poderosa demais. Por que ele fala isso? Porque a comunhão da igreja é ali que o verdadeiro cristão convertido, ele foi alcançado pelo Evangelho, e agora ele, ali nessa comunhão da igreja, ele é encorajado, ele recebe água viva. Agora ali ele aprende das coisas de Deus, ele adora a Deus, ele é instruído, ele é exortado, ele é ajudado, e tudo isso acontece na comunhão da igreja, no culto, na adoração a Deus, na minha vivência com os meus irmãos. Não dá para viver uma vida cristã fora desse ambiente, uma vida cristã sadia. Atos 10, irmãos. É um capítulo que você deve ler, reler e dar glórias a Deus, porque o Evangelho te alcançou, porque foi em Atos 10 que Deus quebra todas as barreiras do preconceito de Pedro, daqueles judeus, para que o Evangelho pudesse chegar para nós. Irmãos, que a gente esteja submisso à voz do Senhor, que a gente pregue o Evangelho. A gente estava comentando no nosso grupo, semana passada, como é que a gente prega o Evangelho hoje? Como é que os nossos pais pregavam o Evangelho, Augusto? Nossos avós? O Rubiali? Como é que o irmão Francisco Cunha pregava o Evangelho? Como é que o irmão Euclides pregava o Evangelho? Ele chegava e falava: você tem que guardar os sábados, senão você vai para o inferno. É ou não é? Você tem que parar de comer essas carnes, senão você vai para o inferno. É assim que eles pregavam. Era como eles pregavam o Evangelho. Hoje, irmãos, para eu pregar o Evangelho, para você pregar o Evangelho, a gente tem que, parece que, pedir licença, pedir desculpa para as pessoas. Não vai te ofender, cuidado, é bem assim, olha, cuidado. A gente tem que... A gente precisa pregar o Evangelho, irmãos. E eu queria fazer aqui 3 aplicações para nós finalizarmos essa palavra. A primeira é: avalie os seus preconceitos. Mas eu não tenho preconceito. Não? Como é que eu avalio meus preconceitos? Olhe para o Senhor e Salvador Jesus. Como é que Ele tratou o pecado? E como é que Ele tratou o pecador? Ele passou a mão na cabeça da prostituta? De maneira nenhuma. Ele vem e fala: você errou, está errada, mas agora vai e não peques mais. Olhe como Jesus tratou, como eu e você estamos tratando hoje, o pecado. Não é para você passar a mão na cabeça, mas é para você amar o pecador.
porque nós também somos pecadores. E precisamos da graça de Jesus. Irmãos, Jesus, ele teve menos paciência com os da igreja do que com os lá de fora, com as prostitutas, com os ladrões. Com aqueles religiosos, Jesus chamou eles, aqueles que estavam dentro da igreja, Jesus falou para eles, vocês são raça de víboras, vocês estão... Mas com os pecadores lá, Jesus amou eles. Jesus esteve com eles, buscou. E esse é o nosso papel hoje, seguir o exemplo de Jesus. Segunda aplicação, esteja submisso à voz do Senhor. Tudo aquilo que Deus está falando, gente. O tempo todo Deus está falando. Será que eu estou ouvindo aquilo que Deus está falando? Será que eu estou com meus ouvidos atentos à voz do meu Senhor Salvador? Esteja atento àquilo que o Espírito Santo está usando, a moçada aí, os presbíteros, os pastores, os irmãos. Deus está usando um monte de gente e eu estou aí com meus ouvidos parece que tapados. Porque se não for assim, como é que eu vou conseguir quebrar as barreiras e levar o Evangelho que transforma para essas vidas, para essas pessoas? Só com a graça do Espírito Santo que a gente vai conseguir fazer isso. E a terceira e última aplicação, pastor, por favor, pregue o Evangelho. Fale, dependa do Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo, gente, a gente vai vir aqui, a palavra não vai atingir os corações. Você vai abrir a tua boca e não vai adiantar nada. Dependa do Espírito Santo. Você quer ser diferente, você quer viver, que a gente seja uma igreja diferente hoje, entenda isso. Que a nossa igreja possa viver isso, a gente aprender isso, e entender que Deus não faz acepção de pessoas, porque a salvação é para todos. Que Deus nos abençoe.